Primeiro estudo, Gênesis 1. Explicação geral e detalhada. Gênesis 1 descreve o relato da criação do mundo por Deus em 6 dias. O capítulo é estruturado de forma a apresentar um cosmos ordenado e funcional. Cada dia do processo criativo é marcado por uma fórmula repetitiva. E disse Deus: houve tarde, manhã, o dia. Este padrão reforça a ideia de que a criação é fruto da vontade divina e segue uma ordem específica. Dia 1. Deus cria a luz, separando-a das trevas. A luz é chamada de dia e as trevas de noite. Dia 2. Deus cria o firmamento para separar as águas acima das águas abaixo. Dia 3. Deus faz aparecer a terra seca, chamada de terra, e as águas, chamadas de mares. Ele também cria a vegetação. Dia 4. Deus cria os luminares no céu, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas. Dia 5. Deus cria os seres vivos das águas e as aves do céu. Dia 6. Deus cria os animais terrestres e, finalmente, o ser humano à sua imagem e semelhança, com o propósito de dominar sobre toda a criação. Contexto histórico e cultural. Gênesis 1 faz parte do Pentateuco, tradicionalmente atribuído a Moisés. O texto provavelmente foi redigido entre o século XV e o século X a.C. A narrativa reflete o contexto cultural que visava distinguir o Deus de Israel das divindades pagãs da Mesopotâmia e do Egito, enfatizando a criação ordenada e a soberania de Deus. A estrutura do relato da criação é distinta das cosmologias mesopotâmicas, como o épico de Gilgamesh, ao apresentar um Deus que cria o mundo por meio de comando verbal e não por meio de combate ou caos. Referências messiânicas e escatológicas. Gênesis 1 tem referências que são vistas como prefigurações do Messias e do fim dos tempos na tradição cristã. Messias. O Novo Testamento interpreta a criação como uma obra de Cristo. Em João 1, de 1 a 3, Cristo é apresentado como o Verbo através do qual todas as coisas foram criadas. Escatologia. A criação é vista como um tipo de restauração que será completa no novo céu e nova terra, descritos em Apocalipse 21. Assim, o relato da criação também aponta para a futura renovação e consumação final do mundo. Interpretações na tradição cristã. Na tradição cristã, Gênesis 1 tem sido interpretado de várias maneiras. Pais da Igreja. Os pais da Igreja, como Agostinho, discutiram a criação como um ato divino e não necessariamente uma cronologia literal. Agostinho, em A Cidade de Deus, sugeriu que o relato poderia ser interpretado de maneira alegórica. Reformadores. Martinho Lutero e João Calvino enfatizaram a criação literal, mas com diferentes abordagens. Lutero via a narrativa como um relato histórico literal, enquanto Calvino, embora reconhecendo a verdade literal, focava mais na teologia e na ordem criada por Deus. Aplicação prática. Os ensinamentos de Gênesis 1 têm várias aplicações práticas para a vida cotidiana. Reconhecimento da soberania. O relato da criação nos lembra da soberania de Deus sobre todas as coisas, encorajando-nos a viver em conformidade com sua vontade e a confiar em seu plano para o mundo. Responsabilidade ambiental. O mandamento de dominar a criação implica uma responsabilidade de cuidar do meio ambiente, promovendo uma atitude de mordomia e respeito pela criação. Valor da vida humana. O fato de que o ser humano foi criado à imagem de Deus ressalta a dignidade e o valor intrínseco de cada indivíduo, incentivando um tratamento justo e amoroso para com os outros. Curiosidades. Estrutura poética. A repetição e a fórmula, e Deus disse, indicam uma estrutura poética que pode ter sido usada para facilitar a memorização e a recitação do texto. Nome de Deus. No relato, o nome usado para Deus é Elohim, que é um termo plural que pode refletir a majestade e a plenitude da criação, embora o contexto mostre claramente um Deus único. Dias de descanso. O capítulo termina com Deus descansando no 7º dia, o que estabelece o padrão para o Sabá no judaísmo, um dia de descanso e adoração.